Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa coelhinha articulada, os bracinhos e as perninhas se movimentam. Eu fiz toda em soft e costurei à máquina, mas vocês podem usar o feltro, por exemplo, e costurar à mão usando o ponto caseado. Se vocês não sabem fazer esse ponto, eu vou deixar uma aula aqui nos cards. E vou deixar também a aula de como fazer essa cenourinha decorativa. Lá eu ensino a fazer um porta-chocolate em formato de cenoura também. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo ao Manual do Artesanato. O meu nome é Lidiane, por aqui eu ensino a fazer várias técnicas. E se você, assim como eu, é apaixonada por esse mundo de trabalhos manuais, já se inscreve no canal e, se puder, curte, comenta, compartilha, desde já eu agradeço. E vamos deixar de conversa, vamos lá fazer a nossa amiguinha orelhuda. Vamos lá! E na aula de hoje eu vou usar enchimento acrílico, alfinetes, tesoura, fio encerado, botões. Esses têm 2 centímetros de diâmetro. Linha de pesponto, caneta que apaga, agulha, tem que ser uma grande, tá? Essa geralmente o pessoal fala que é agulha de boneca, né? Para fazer boneca. A minha tem 12 centímetros de comprimento. Uma ferramenta para fazer um furinho, eu uso o furão, mas se vocês não tiverem essa ferramenta, pode ser uma tesoura com ponta, olhinhos e focinho com travas de segurança. Esse aqui, ó, tem a travinha de segurança, tá? E o soft, eu vou fazer ele inteirinho de soft e as orelhinhas com feltro estampado. Mas se vocês quiserem, pode fazer tudo com feltro, que também fica muito bom. E a linha 10. Vou começar pelos bracinhos. Esqueci de falar que os moldes estão aqui na descrição do vídeo. Se você não achar, me chama lá no Instagram, é @artelidiane, que eu envio para você. Gente, o bracinho é esse aqui. Para quem for fazer no feltro, eu cortei aqui para vocês verem, ó. Vocês vão fazer desse jeito, tá? Vocês precisam fazer de um lado, né, 2 bracinhos. Faz de um lado, risca, e depois vira o molde para riscar o outro lado, tá? Esse é o modo espelhado que a gente fala. E aí, vocês vão fazer o caseadinho em toda a volta. Quando chegar mais ou menos nessa altura, começa a encher, vai caseando e vai enchendo. Vai fazer isso no outro bracinho também. Como eu vou fazer a máquina, eu risquei no soft. Tem 2 pedacinhos de soft aqui. Risquei e vou costurar em cima do risco. Vou costurar tudo, não precisa deixar nenhuma abertura. Vai ficar desse jeito. Eu já costurei e cortei bem rente a costura. Agora, vou pegar esse amiguinho aqui, desmanchador, abridor de casa, e vou fazer uma abertura bem no meio. Iniciei com o abridor e vou terminar com a tesoura. Não precisa ser muito grande não, tá? Pode ser uns 2 centímetros, o suficiente para vocês não sofrerem para desvirar. Depois de desvirar, vocês vão encher muito bem esse bracinho. E agora eu vou fechar essa abertura com um ponto invisível. Vou usar uma linha marrom para vocês verem bem. Dei um nozinho aqui na ponta. Escondi o nozinho ali. Então, a linha está de um lado. Eu vou entrar na frente. E vou sair também lá na frente, ó, com a agulha. Aí agora, ó, na mesma direção, eu venho aqui na frente. Eu me refiro à frente aqui, ó, à frente do ponto, tá, gente? Já vou puxar, tá? Eu posso fazer vários pontos e depois puxar, mas eu já vou puxar para vocês verem, ó. Por isso que a gente chama ponto invisível. Mesmo trabalhando com a linha escura, ó, fica invisível. E aí é só continuar e lá no final fazer um arrematezinho.
vou arrematar. Formou uma argolinha, dei um nozinho e agora, ó, eu escondo esse pedacinho de linha. Agora eu vou cortar. O outro eu já tenho adiantadinho, ó. Tomem cuidado para ficar um de cada lado. E para as perninhas, vocês vão usar esse molde. E é quase o mesmo esquema do bracinho. Tem uma diferença nessa parte de baixo. Aqui eu risquei, tem duas partes de soft. Lembrando, para quem vai fazer a mão, risca e recorta no risco, tá bom? Depois faz o caseadinho. Aqui eu vou costurar toda essa parte e vou deixar essa abertura, ó. Até tentei escrever um não aqui para não esquecer. Se você for fazer a mão, é do mesmo jeito. Caseia tudo e deixa aberto essa parte de baixo. Vai ficar... Costurei no risco e cortei rente à costura. E a parte de baixo, ó, ficou assim, abertinha, tá? E aí tem esse outro molde que eu risquei uma vez. E agora eu vou costurar nessa abertura. Primeiro eu vou marcar o meio. Vou posicionar esse risquinho da parte maior, ó, tem uma parte maior e aqui é como se fosse o calcanhar, é menorzinho. E essa marcação fica bem na direção da costura. Então, eu vou alfinetar tudo. E depois vai costurar bem na pontinha. Lembrando que para quem estiver fazendo a mão, deve fazer essa costura do lado da frente, tá, gente? Aqui eu estou fazendo no avesso, porque eu vou costurar a máquina e depois eu vou desvirar. Mas quem estiver fazendo a mão, faz do lado certo, tá? Então, o caseadinho tem que estar aparecendo aqui. E aí, vocês vão caseando e enchendo até ficar bem durinho, ok? Eu já tenho esse passo adiantado. Costuradinho, fica desse jeito. E aí, é só seguir o mesmo passo que nós fizemos no bracinho. Vai fazer uma abertura. Vai encher, deixar bem firminho e depois fechar essa abertura. E aí, vai ficar desse jeito. Agora, vamos para o corpinho. Vocês vão usar esse molde e deixar uma abertura, ó, nesse ponto. Então, para vocês não ficarem na dúvida qual que é a frente e qual que é atrás, eu deixei marcadinho a abertura e essa daqui é a parte de trás. Então, aqui eu já risquei e costurei no risco e agora eu vou recortar e vou mostrar para vocês o que fazer nessa abertura. Vocês não podem cortar rente aqui, tá? Tem que deixar um pedacinho. Vou cortar e já mostro pra vocês. Gente, tem que ficar desse jeito, ó. Deixa um pedacinho a mais de tecido aqui pra facilitar na hora que a gente for fechar, tá? Então, tudo que vocês forem fazer, que tiver que fechar no final, não cortem rente. Na abertura, deixa sempre um pedacinho de tecido a mais pra facilitar na hora que a gente for fechar essa abertura. Encham bastante até ficar bem firminho. A abertura deve ficar assim, ó, o tecido dobradinho e aí é só fechar com o ponto invisível. Fechei a abertura e coloquei um xizinho para não esquecer que essa é a parte de trás. Porque às vezes a gente confunde a parte da frente, então é melhor marcar. Agora vamos para a cabecinha. Para ela, nós vamos usar esses dois moldes. Este aqui, vocês vão riscar e vão costurar apenas essa parte aqui, ó. A outra, que tá marcada assim, apenas cortar, vocês não vão costurar, tá? Aqui eu já costurei e eu vou recortar para vocês verem como que deve ficar aí o de vocês. Tá costuradinho. E a outra parte, e aqui embaixo também, eu recortei apenas. Então, vocês vão recortar deste lado e deste também, tá? Só vai costurar aqui. Eu vou marcar no molde uns tracinhos assim, ó,
para vocês saberem que aqui vocês devem costurar, tá? Costura aqui e aqui recorta, e nessa parte de baixo também recorta. Na outra parte é o mesmo esquema. Vão costurar desse lado e aqui vão recortar e aqui também vai recortar. Essas duas marcações vão servir para quem for usar aquele focinho de segurança. Então, quem for usar aquele focinho deve costurar daqui até aqui para dar o retrocesso, deixa esse espacinho aberto e depois costura desse ponto até esse aqui. Se você não for usar o focinho, não precisa fazer isso. Agora, nós vamos unir essas duas partes. Vou abrir essa daqui, ó, que é a da frente, onde tá marcadinho o focinho, e da parte de trás da cabecinha. Vão posicionar costura com costura, alfineta, aqui vai ficar aberto, e aí vão passar uma costura em toda a volta. Essa parte de trás ela é um pouquinho maior, mas é só ir posicionando as extremidades e tentem deixar as costurinhas bem alinhadas, tá bom? Cabecinha toda costurada. Agora eu vou marcar o posicionamento dos olhinhos e para fazer isso, vou pegar uma fita métrica e vou procurar aquela aberturinha. Deixa eu pegar o furão. Lembra aquela aberturinha que nós deixamos para o focinho, ó? Tá aqui, certo? Então, a partir dessa abertura, eu vou marcar 3 centímetros, ó. Aqui eu estou indo na linha da costura, tá? Então, eu marquei 3 centímetros para cima. E aí, para os lados, eu vou marcar 1 centímetro para cada lado. Depois de marcar, vocês vão pegar uma ferramenta com ponta que vocês tiverem aí. Eu vou usar o furão e vou perfurar esse lugarzinho aqui, ó. Com o furinho feito, eu vou encaixar o olhinho e vou posicionar a travinha de segurança. Aperta bem até chegar ao finalzinho e vai fazer a mesma coisa no outro olhinho e no focinho. Depois de posicionar os olhinhos e o focinho, nós vamos encher, mas não precisa encher muito, porque depois a gente vai encaixar o corpinho aqui dentro. Eu coloquei o enchimento mais nas laterais e deixei um espaço aqui para a gente encaixar o corpinho, que já está aqui. E eu vou fazer isso, ó. Vai girando. E aí, vocês vão alinhar essa costurinha do rosto com a costurinha da barriga. O ideal é que as pontinhas fiquem dobradinhas, ó. Eu vou desvirar uma ponta para vocês verem como que não pode ficar, ó. Acho que como é branco no branco, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Mas essa pontinha tá para fora, então vocês vão dobrar. Ao fazer esse movimento, as pontinhas já vão ficar todas para dentro. Mas caso não fiquem, é só vocês dobrarem, deixem elas todinhas para dentro. E aí vocês vão fazer a costura invisível em toda a volta. Eu vou fazer uma marcação da altura que vocês devem encaixar o pescocinho, tá? Eu faço no automático e nunca medi. Deixa eu ver quanto que tenho aqui. Até o topo tem uns 4,5 centímetros. Então, vocês vão posicionar 4,5 centímetros aproximadamente dentro da cabecinha, ok? Se vocês quiserem marcar antes, é bom para ter uma referência. Lembrando que as costuras, ó, ficam bem alinhadinhas da cabeça, da barriga. Aqui atrás também, ó. Essa costura fica bem alinhadinha com a costura do corpo. E agora eu vou fazer o pontinho invisível, usando a linha 10. O ideal é fazer essa costura 2 vezes para ficar bem segurinho. No final é só arrematar e esconde a linha lá dentro, ó.
Passa a agulha e corta o fiozinho. Agora, eu vou costurar as perninhas. Para isso, eu vou fazer algumas marcações. Atenção, que são muitas marcações. Vou pegar a fita métrica e vou me guiar por essa costura aqui, ó. Essa costura do meio. Vou medir 3,5 centímetros. Agora, da costura das laterais, ó, tem uma costura aqui na lateral e uma na outra lateral. Eu vou medir 2,5 centímetros. Então, eu venho aqui na altura de 3,5, marco 2,5 e 2,5. Por coincidência, vai ficar nessa bolinha aqui, ó, na bolinha de 3,5 que eu marquei, ó. Então, dessa costura de cima, eu marquei 3,5 e das laterais 2,5 para cá e 2,5 para cá. Vou fazer a mesma medida na outra perninha. E agora, vamos fazer algumas marcações aqui no corpinho. Para isso, vocês vão pegar a perninha, ela tá bem rente, a mesa, o corpinho também. Os dois estão posicionados aqui, ó, rente à base, tá? Que é a minha mesa. Então, eu vou deixar bem rentinho e vou marcar a altura da perninha só, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui está a altura da minha perninha, vejam só. E agora eu vou fazer outras marcações. Eu vou pegar a fita métrica e vou deixar aqui, ó, rente a essa marcação que eu acabei de fazer e vou vir na costura, nessa costura aqui, ó, na costurinha do meio. E vou marcar 3,5. E aí, eu vou descer um pouquinho, ó. Vai ficar assim, 3,5 e aqui a altura da perninha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou encaixar a perninha nesse canto, ó, a altura e aqui o final da perninha, vai ficar desse jeito. Vou pegar uma agulha, aquela agulhona que eu falei pra vocês, ó, e vou encaixar aqui. Então, ó, encaixei na primeira marcação, certo? Vou levantar a perninha, sem levantar a agulha fica lá, ó. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Fazer a mesma coisa no outro buraquinho. E aí, eu vou marcar bem rente à agulha, ó. Agora, eu posso tirar que já tem a marcaçãozinha. E aí, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, eu esqueci de falar. Para facilitar, vocês já podem marcar a perninha também na parte interna, tá? Aproveita que ela tá com a agulha, ó, e já marca a parte interna também. Se vocês quiserem, podem fazer dessa forma ou podem medir também aqui na parte interna. Lembrando que essa caneta apaga, a minha não está muito boa, por isso que levantou o fiozinho, porque eu tô forçando muito, tá? Mas tomem cuidado aí com a caneta, não usem caneta que não apaga, senão vai ficar tudo marcadinho aqui. Aqui no agulhão, eu passei 80 centímetros de fio encerado. Eu vou passar nessa primeira marcação, tomando cuidado para sair na outra, ó, bem certinho. Deixei um pedaço de fio para um lado e aqui eu vou cortar, ó. Vou cortar e retirar a agulha. Então, vai ficar duas perninhas para um lado, duas perninhas para o outro. E vou fazer a mesma coisa nesse outro furinho de baixo. Gente, então ficou assim, ó. 2 fiozinhos na parte de cima e 2 fiozinhos na parte de baixo. Eu poderia já ter encaixado aqui na perninha, mas eu acho importante ir passo a passo, bem devagar, para vocês irem vendo. Agora que eu vou fazer isso, vou passar essas linhas ali na perninha, ó. Então, passei os 2 fiozinhos na parte de baixo
e vou passar neste buraquinho de baixo. E agora eu vou passar um botãozinho aqui nos fios, ó. Na verdade, eu vou passar o fio dentro do botão, né? Esse botão que eu tô usando tem 4 furos, então um fiozinho em cada furinho. Passadinho, agora é só amarrar. Não precisa apertar muito esse lado, tá? Só quando a gente for fechar o outro lado, daí sim tem que apertar bastante. Vou deixar nessa posição e vou apertar e dar um nozinho. Mas também não precisa apertar muito, senão, coitadinho, fica achatado. Depois de amarrar, vocês não vão cortar a pontinha do fio, e sim esconder aqui na perninha. Do outro lado, eu deixei algumas pontas para mostrar como fazer isso. Vão passar primeiro aqui, ó, dentro do botão. Ó, vão sair aqui embaixo. E antes de passar tudo, vão pegar um fio e passar aqui dentro da agulha. E aí é só puxar. Agora, vocês podem cortar. Só dá uma puxadinha que a ponta some, tá? Vocês vão fazer em todos os fios que sobrarem. Detalhe importante. O nozinho acabou ficando para fora porque o fio que eu tô usando é muito grosseiro. Se fosse um fio mais fininho, eu poderia ter escondido esse nó. Mas o acabamento não fica feio. Mas se vocês não quiserem que o nozinho fique aparecendo, podem usar a linha 10. Neste coelhinho eu usei, ó, o nó não ficou para fora. Quando eu puxei as pontinhas para esconder aqui na perninha, o nozinho veio junto. Então o nó ficou embaixo do botão, tá? Outro detalhe importante é quando vocês forem comprar o botão, se certifiquem que a agulha passa por dentro do buraquinho, ó. Tem que passar com facilidade. Eu estava usando uma outra agulha, acabei até quebrando, ó. Como o fio é muito grosso, eu fui passar aqui dentro do buraquinho e quebrou, tá? Então, tomem cuidado aí. E aqui no braço, eu vou usar a linha 10 para vocês verem que dá para fazer também. O que vai mudar é que a gente tem que usar o fio duplo, tá? Para ficar bem resistente, mas eu vou mostrar para vocês. Vamos para as marcações do bracinho. A partir da costura, eu vou medir 2 centímetros para baixo. E depois, da lateral, 1,5. É importante posicionar a fita rente à marcaçãozinha que eu acabei de fazer. Então, aqui eu vou marcar 1,5. E do outro lado, 1,5. Vamos fazer isso nos 2 bracinhos. E para marcar no coelhinho, é a mesma coisa. Vamos deixar o bracinho bem alinhado à perninha, ó, desse jeito. E um espacinho mínimo entre a cabeça e o bracinho, tá? Deve ter uns 2 milímetros aqui, é quase rente à cabeça, tá? Só desce um pouquinho. Aí, vocês vão colocar a agulha nesse ponto. Cuidado para não atravessar e machucar a mão. Sobe. E marca aqui embaixo, ó. Gente, se vocês quiserem ir direto com a linha, pode também, tá? Eu acho mais fácil marcar tudo primeiro, depois a gente passa o fio. O ideal é trabalhar com 2 agulhas. Se tiver 2 agulhas, deixa eu pegar a minha quebrada aqui, né, ó. 2 agulhas ajuda, ó, porque daí vocês já podem subir. E já faz a marcação dos 2. Acho que assim fica mais fácil para vocês verem. Eu passo a caneta ao redor da agulha. E para marcar o outro lado, vocês podem simplesmente passar a agulha aqui, ó, de um lado para o outro, tá? Tentem deixar a agulha retinha. E
agora vamos passar o fio. Na verdade, agora eu vou usar a linha 10. Vocês vão precisar de 1,20 m, 2 vezes, tá? Então, aqui eu tenho 1,20 m e vou dobrar ao meio. E agora eu vou dobrar novamente, ó. Vou unir as pontas com o meio. Então, ficaram 4 fios de linha 10, que correspondem a 2 fios de fio encerado. Então, eu vou passar todos esses fios na primeira marcação e vou precisar de mais 4 fios para passar na segunda marcação. Onde ficou essa argolinha, eu vou abrir. Então, aqui, ó, eu tenho 4 fios, ok? Na parte de cima. E agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Gente, antes de passar na agulha, eu corto essa pontinha, tá? É por isso que só sobra uma argola do outro lado, tá bom? Depois de passar os fios pelo bracinho, também vão passar no botão, lembrando que são 2 fios por cada buraquinho. Depois é só amarrar e esconder a pontinha, assim como eu fiz nas perninhas. Cortar esses fios que sobraram, eu vou puxar para que esses nozinhos entrem dentro do buraquinho, assim o botão fica lisinho. E agora vamos costurar as orelhinhas. Para isso eu vou pegar uma orelhinha que eu já dobrei a pontinha, mas eu vou desfazer e dobrar novamente para vocês verem. A orelhinha sem dobra fica assim, e aí vocês vão dobrar, ó. Vou ajudar com uma tesoura. Vou pegar a ponta da tesoura e dobrar um pouquinho só, 1 centímetro mais ou menos para dentro. Deixo tudo dobradinho. Tem que ficar assim. E aí, eu vou passar um pouquinho de cola quente. Mas antes, eu preciso medir o posicionamento correto das orelhinhas. Lembrando que a parte do desenho fica para baixo. Com a ajuda da fita métrica e uma caneta que apaga, eu vou medir 2 centímetros a partir dessa costurinha do meio, ó. Vou marcar 2 centímetros. E vou aproveitar para marcar o meio da orelhinha também. Assim vai ficar bem posicionado, não tem chances de errar. E agora é só posicionar essa marquinha da orelha com a marquinha que eu acabei de fazer. Lembrando que a medida é de 2 centímetros desse meio para o lado, ó. Marquei 2 centímetros do meio para o lado e vou posicionar a marquinha do meio da orelha bem na marcação de 2 centímetros. Vou passar um pouquinho de cola quente e depois eu também vou costurar usando o ponto invisível. Não precisa colocar muita cola, é o suficiente para ficar no lugar. Isso vai ajudar na hora da costura. Quem quiser pode alfinetar também, mas eu acho a cola mais fácil. Enquanto as orelhinhas secam, eu vou mostrar como eu fiz a tiarinha. Para ela, vocês vão precisar de 30 centímetros de fita de cetim e 2 pedacinhos de velcro. Ai, não posso esquecer do lacinho, que eu também fiz de fita de cetim. E aí, vão colar menos da metade da fita, tá? Eu vou pôr aqui no ladinho. Vou passar um pouquinho de cola quente. O velcro, eu vou colar uma parte para cima da fita. E a outra parte para baixo da fita. Depois é só cortar o excesso do velcro, que eu deixei maior de propósito, lembrando que esse velcro é pequenininho, tá, gente? Tem mais ou menos uns 2,5 centímetros. E a nossa faixinha ficou pronta.
E agora eu vou fazer aquela costurinha de segurança em toda a volta usando a linha 10. O ideal é fazer umas 2 costurinhas para ficar bem seguro. A outra eu não costurei porque eu esqueci de fazer as sobrancelhas. E para isso eu vou usar uma linha de pesponto marrom. E aí é só ir lá embaixo da orelhinha que ainda não está costurada, passa a agulha por baixo e sai lá no finalzinho da sobrancelha. Aí aqui não tem muito segredo, é só fazer um ponto e já pode aproveitar e fazer a segunda sobrancelha. Entra no começo, sai no finalzinho e volta lá embaixo da orelhinha e faz o acabamento, faz um pontinho arrematando. Nossa amiguinha já tem sobrancelha e quem quiser também pode fazer bigodinho. Eu vou fazer no orelhudo que está aqui. Meu filho até perguntou, mamãe, o orelhudo não tem bigode? E é por isso que eu lembrei de fazer o bigode. Para isso eu vou usar linha de pesponto. Essa tá bem durinha porque eu passei cola branca, tá? Vocês podem usar cola de silicone também. É só passar e deixar secar. Aqui na agulha tem 3 fios de linha. Para fazer isso, é só passar a agulha por cima do focinho e deixa 3 fios para cada lado. Aconselho que vocês deixem um fio maior para não sofrer tanto como eu estou sofrendo, ó. Segura as 3 pontinhas e puxa as outras 3, tá? É só retirar a agulha. E aí, desses 3 fios que sobraram, os de baixo eu vou cruzar. E vou amarrar com os 2 de cima. E o nosso orelhudo já tem bigode. Eu só vou finalizar a nossa amiguinha colocando a faixa. E vou colar o rabinho também, gente. É um pompom. Se você não sabe fazer um pompom de lã, aqui no canal já tem um vídeo onde eu ensino. Eu vou deixar a aula aqui nos cards. E aí eu vou colar com cola quente. E agora sim, nossa orelhuda também está pronta. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha. Segue a Tia Lid lá no Instagram, é @artelidiane, e curte a página no Facebook Manual do Artesanato. Um beijo e até o próximo vídeo!